Uma contribuição notável da Academia Paranaense de Letras. E eu vou pedir que ela diga alguma coisa sobre ela. Para começar, por que você, que foi formado em Direito, advogou, passou para a poesia? O que levou você à poesia? Eles querem saber, certamente. Bom, acho que a poesia foi que me levou. Não eu que eu escrevo desde criança. Né? Então, quando... Deixa aqui, até para Maria. É que eu queria... Sabe o que eu queria? Se você vai, não há dúvida. Como é que eu descobri a poesia? No meu tempo de escola, né, nós não tínhamos bibliotecas, não tínhamos livros suficientes, né, para aluno. O que os professores faziam era escrever no quadro negro e a gente copiava e depois ia ler em casa, fazia a lição de casa. Um dia eu chego na aula de latim, Monsenhor Mazarotto, e uma coleguinha do lado diz assim: professor, dá licença, o senhor me deixa ler um poema que eu fiz para Nossa Senhora? Ela leu o poema. Eu estava, acho que no primeiro ou segundo ano do antigo ginásio, hoje, quinta, sexta série fundamental. No intervalo de aula, eu fui falar com a Maria da Luz. Foi você mesmo que escreveu? Imagina, uma criança daquela escreveu uma coisa tão bonita. Eu fiquei admirando. Aí ela disse, foi. Digo, como é que a gente faz? Era um soneto, doutora, imagina. Como é que a gente faz? Ela vira e fazendo hora. Nesse fazendo hora, eu resolvi fazer hora. E comecei a escrever, com meus 11, 12 anos de idade. Então, eu sempre fui muito ligada à poesia. Tanto que eu só escrevia poemas, né? De uns anos para cá é que eu comecei a enveredar no caminho da criançada. Acho que eu comecei a me transformar em criança e recuperar a criança que eu talvez não tenha sido, através dos livros infantis, das histórias infantis. Mas ninguém na faculdade praticamente sabia que eu escrevia, que era uma coisa muito restrita e tal, né? Aí na faculdade eu um dia criei coragem, até editei um livro na época de estudante. Aí que eles foram descobrir, diziam, mas Adélia, você é desse jeito? Você é tão sisuda, tão não sei o quê. Eu não acredito que você escreva poema. Você não tem cara de quem escreve poema. Mas aí eu fui me transformando, acho que eu fui assimilando cada vez mais a poesia em mim e fui até me tornando um pouco melhor, eu acho. Graças à poesia. Mais algum poema? Esse aqui eu vou dar depois para alguém. Esse é um livro bastante antigo de poema, né? E quem fez o prefácio desse livro foi o Dr. René. Como eu ainda tinha alguns exemplares, lá que eu tenho de uma, como é que se chama, de reserva técnica, né? Aí eu resolvi trazer um e a gente, vou dando para a Marli aqui, a Marli faz os sorteios depois. Pode ser? Pode. Então, esse é um livro que eu tenho, assim, um carinho especial. Podemos também fazer hoje. Mas hoje o que eu queria conversar com vocês, especialmente, é sobre um trabalho que a gente está... Depois eu volto a falar mais alguma coisa aqui, mas eu vou falar para vocês o que é um trabalho de uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. Eu entrei nessa história por convite para apenas dar a redação mais infantil da vida dessa bióloga, a Bianca, que trabalhou e que conseguiu, eu sempre digo, fazer o registro de nascimento desse passarinho, bicudinho do brejo, que até então não era conhecido. Ela trabalhou 20 anos no brejo ali em Guaratuba, trabalhando com outras aves, e foi quando descobriu o passarinho. E como diz ela, não fui eu que descobri o passarinho, foi ele que me descobriu. Porque ele é que veio fazer um voo, né, com ela e o Marcão, que estavam trabalhando na pesquisa, e aí eles descobriram, se admiraram com esse bichinho tão pequenininho, que pesa em torno de 10 gramas, e tem o tamanho mais ou menos de um bombom, de um sonho de valsa. E esta moça se dedicou tanto a esse trabalho, apesar de toda a dificuldade, ela está com uma doença grave, e falei há pouco para o Dr. René, é como se a vida, em função desse registro de nascimento
dessa história da existência do Bicudinho do Brejo fosse um xarope, um tônico que está dando uma reserva maior de energia, de vida, para ela poder continuar até chegar a este ponto. Quer dizer, este aqui é o registro de nascimento público do Bicudinho do Brejo. Eu falei da poesia. E eu fui aí até o ano, acho que 2000, só na base da poesia. Então tem alguns livros, algumas poesias medíocres, daquela que a gente abre os livros lá atrás, meu Deus, eu fui capaz de escrever isso. Aí a gente pensa assim, mas eu tinha outra idade, a época era outra, o estilo de poemas era outro, era aquela coisa chorosa, dor de cotovelo, só. Hã? É. Mas felizmente Fossa. Mas felizmente a gente cresce, É. a gente amadurece. Como? A gente sempre tem a bengalinha dos outros autores, a leitura de outros autores. A gente às vezes não tem nem consciência, mas lá na frente, quando você vai escrever alguma coisa, de repente você diz, mas isso aqui? Aí você lembra que você leu alguma coisa semelhante que ficou gravado ali e que te estimula a produzir e a criar uma outra coisa depois. Então não é um plágio, não é um plágio. É uma essência que a gente conserva e que de repente vai ajudar numa outra produção. Então, quando ele diz assim, o livro, a leitura, a gente viaja. Você viaja de graça, né? Não precisa pagar hotel, não precisa pagar passagem, e a gente viaja, vai conhecer uma série de outros lugares. Mas, acima de tudo, a gente viaja para onde? Para dentro. Começa a se conhecer melhor, começa a se valer da experiência de outros autores, e você vai criando esse amadurecimento necessário, inclusive na escrita. Para vocês que estão aí trabalhando, né, e com o direito, e eu amo o direito, eu sempre fui apaixonada no curso que eu fiz. Não advoguei por outras circunstâncias, não dei aula um tempo, mas o direito está tão impregnado em mim, e eu aproveitei tanto o curso de direito, eu me afundei tanto no curso de direito, e muito disso é uma mistura daquilo que eu lia, da literatura geral, qualquer coisa que você leia, não importa o nível, né, de profundidade, mas qualquer coisa que a gente aprenda a ler, você mistura com a tua leitura do livro técnico. Ajuda a compreender, ajuda a verificar as razões, muitas vezes, do porquê que aquilo está contido daquela forma. Porque a gente tem uma visão, não é só visão, uma vivência bem mais ampla das experiências dos autores. Vamos ler Crime e Castigo, por exemplo. Dostoiévski. É apaixonante. Vamos ler Kafka, Jesus amado, né? Kafka é o Processo, por exemplo. É, o Processo. O Castelo. Gente, o Processo, quando eu li o Processo, eu estava na faculdade. Foi me dando uma agonia, né? Aquele desespero, de saber o caminho, aonde vai dar, como é que vai ser, onde é que está a justiça disso, qual é o correto disso. Então são tantos os livros que nos ajudam, que nos dão uma sustentação e uma amplitude, né, muito maior de enxergar a experiência humana, o sentimento humano. E a gente se torna também mais humano quando você consegue ler um relato daquilo que as pessoas dizem. Então, eu me lembro que muitas pessoas me perguntavam assim, você viveu tudo isso que você escreveu? Todas essas poemas, essas coisas? Eu digo, se você quer dizer que eu vivi concretamente certas coisas, não necessariamente. Mas cada coisa, cada experiência de alguém que eu participava,
dessa experiência, eu assimilava. E no momento em que eu assimilava, eu estava vivendo. Eu talvez não vivesse, né, no corpo, no físico, mas eu vivi, de qualquer maneira, é uma vivência, é uma realidade, é o que eu estava sentindo a respeito daquilo de outra pessoa. E eu acho que isso é um aprendizado de vida. É uma aprendizagem. A menina que morava no Arco-Íris. Né? A Ferifere, eu botei esse nome porque minha neta é Fernanda, meu neto é Ricardo, peguei, né? E botei a Ferifere. Mas eu vou deixar aqui, Leia uma parte só, leia alguns versos. Então, eu vou ler o verso que eu coloquei na contracapa, Tá. que se chama Morada. Minha casa é ali onde nasce o luar. Na sala do infinito, o sol é a lareira que aquece e ilumina. No quarto crescente, descanso e me embalo, acariciando estrelas que respingam luz no meu olhar. Canto alegrias no tempo e sopro sorrisos no espaço, porque moro no arco-íris. A gente tem quando a gente escreve alguma coisa. Qualquer coisa, seja para que idade for. A Helena Collodi tem um poema onde ela diz que a palavra é uma arma mais poderosa. Helena Collodi. Helena Collodi. É uma arma, a arma mais poderosa do que qualquer outra arma letal. Porque a palavra, além de tudo, ela se espalha, né, universalmente. E a gente não sabe até onde vão essas consequências. Então, quando uma criança sente o gostinho da banana, eu fico muito feliz. Eu, bonito e perfumado, enfeito tudo para valer. De cravo sou chamado, sou coragem e poder. Aí eu digo assim para a criançada, quando vocês casarem e puserem o cravo na lapela, já sabem. De helicóptero. E eu me lembrei um dia falando qualquer coisa, eu lembrei da dita fita, eu digo, puxa vida, a menina do vestido de fita. Entendeu? Acabei escrevendo isto e, na verdade, ficou um livro para colorir. E não existia, naquela época não existia, agora até já tem. E mas os meninos, vocês homens, né? Desde pequenininho. Tia, eu não vou pintar saia de menina. Não, eu não vou pintar saia de menina. Mas o que tem pintar saia de menina? E isso ficou muito tempo. O ano passado, eu estava com uma historinha pronta e aí pedi para um sobrinho meu que vai agora fazer. E essa aqui são histórias reais. É importante que vocês saibam que isso aqui é a realidade dos bichinhos lá da chácara, que eu fiz a historinha contando a situação lá. E meu sobrinho fez a ilustração, só em traços. Ela morava numa chácara? Que está sendo vendido. É? E aí meu sobrinho fez as ilustrações para colorir, para pintar. Aí agora os meninos não reclamam mais, porque são só bichinhos, animaizinhos. Eles adoram, se divertem. Então, esse aqui também é para colorir. Aqui, pronto. E vou deixar o pacotinho por último. Eu queria que você desse algumas palavras sobre a importância da poesia. Por que a poesia é necessária? Havia uma coluna do Rubem Braga na Manchete antigamente que dizia assim, a poesia é necessária. Eu deixei isso aqui por último, né? É? Estamos afinados, sintonizados. A FEComércio, eles têm esse pacote de poesia, né? E o ano passado, uma das pessoas brindadas fui eu. Outro dia eu li uma frase muito bonita sobre poesia, que alguém disse assim, o Paulo Bonfim, que é um grande poeta, que quase ninguém conhece, mas é sensacional. A poesia é saber ver. Então, para pensar no que é saber ver. Não é enxergar, não. Enxergar a gente enxerga. Ver vai além. Você vê
alguma coisa que os outros não veem. É se aprofundar. Nesse aprofundamento, há uma espécie de uma modificação interior de como você percebe aquilo, de como você vivencia aquilo, de como você entende aquilo, e a gente se torna mais humano. Eu não falo dessa poesia maluca que hoje em dia dizem que é poesia. E às vezes eu me comento em algumas situações que eu pegar uma frase e cortar em pedacinho e jogar no papel assim aleatoriamente não é poesia. Então se eu disser, eu tropecei no cavalo branco que estava deitado, eu posso fazer uma frase, e daí eu corto em pedacinho, jogo uma palavrinha aqui, outra lá. Onde é que está a poesia disso? Vocês querem um exemplo de poesia? Não na forma de poema, porque uma coisa é poesia, outra coisa é poema. O poema é a construção que contém, ou que deveria conter, a poesia, o que é poético. Nem sempre acontece. No entanto, tem muita prosa que tem muita poesia. Textos. Se vocês lerem o prefácio de Dr. René, daquele livro Infinito em Mim, vão ver quanta poesia tem na prosa do prefácio. Eu acho que o principal da poesia é tornar o ser humano mais sensível, mais atento, mais humano. Porque se vocês lerem, e procurem ler a poesia da Helena Collodi, eu tive uma experiência, e dentro disso, da importância da poesia, há uns anos atrás, eu fui convidada para fazer rodas de leitura sobre a obra da Helena. Então, cada reunião era um livro que a gente discutia. E as pessoas, cada um escolhia um poema, lia, e a gente discutia o que a gente sentiu. Não é o que a gente compreendeu. Compreender é diferente, mas aquilo que a gente sentiu do poema. Gente, eu descobri tantas coisas além daquilo que eu já tinha percebido no poema da Helena, que eu digo, meu Deus, onde essa mulher entrava? Todo o significado de uma palavra naquele contexto, naquela frasezinha, ela tinha 1000 significados. E na medida em que você vai recolhendo isso, é como se fosse um exercício interior, interno. Mas um exercício, não é aquele exercício do halterofilista que a gente fica mais forte. É um exercício que a gente fica mais forte encontrando a fragilidade, a emoção, a sensibilidade dentro da gente. E aí a gente fica mais forte, porque a gente se conhece, a gente se compreende e a gente consegue vivenciar. Então eu acho que a poesia tem essa característica que nem sempre a prosa, ela pode ter, mas nem sempre tem. Mas a poesia verdadeira, aquela poesia que sai do âmago, que transmite o sentimento de uma forma elevada, né? Não daquela forma chula, mas de uma forma mais elevada, faz com que a gente seja um pouquinho melhor a cada instante. 1942. É um músico brasileiro, um dos criadores do movimento tropicalista no Brasil, sendo um dos músicos mais influentes do país. Criou e cantou canções destacadas como Sozinho, Intérprete, Leãozinho, Você é Linda e Samba. O grande marco de sua carreira foi o lançamento em 1968 do disco Tropicália, disco manifesto de que participavam Gil, Gal, Tom Zé, Nara Leão, entre outros. Em setembro, se apresenta no Teatro da Universidade Católica Tuca, em São Paulo, cantando junto com os Mutantes a música É Proibido Proibir, onde recebe várias vaias que aplaudem. Onde recebe várias vaias que aplaudem. 3 meses depois é preso pelo regime militar. Em 1969 veio o exílio em Lisboa, Paris e finalmente Londres. De volta ao Brasil em 1972, fez show em Salvador ao lado de Chico Buarque. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios, entre eles o Grammy Award de melhor álbum World Music e com álbum livro em 2000 no Grêmio Latino. Muito bem. Nossa, que maravilha. Pode falar.
Então, eu ganhei a revista da Academia Paranaense de Letras, número 62 de 2012, com vários artigos. Escolhemos deste exemplar comentar sobre o autor do artigo O Centro de Letras do Paraná, sua criação, consolidação e centenário, Luiz Renato Pedroso. Luiz Renato Pedroso nasceu no dia 18 de fevereiro de 1928, agora há pouco, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Estudou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, colou o grau no ano de 1950. Iniciou suas atividades profissionais em 1951, como promotor público interino na comarca de Campo Mourão, sendo removido para Mandaguari e São José dos Pinhais. Em 1955, foi nomeado juiz substituto para Londrina. Em 1970, foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada, onde foi eleito vice-presidente. No magistério, foi professor do Colégio Comercial de Astorga, da Faculdade de Direito de Londrina, da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Lecionou ainda Direito Comercial na Faculdade de Estudos Sociais de Curitiba e aposentou-se em 29 de setembro de 93. Vocês vão ganhar o seu. Gabriel Garcia Marques. Nasceu em 1927 e faleceu em 2014. Foi um escritor colombiano, autor do livro 100 Anos de Solidão, publicado em 1967. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, pelo conjunto da obra. Com 17 anos, decidiu se tornar escritor. Segundo ele, após ler a Metamorfose de Kafka, descobriu que o alemão contava as coisas da mesma maneira que sua avó. O romance foi escrito em uma época de muito sofrimento, quando sua família acumulava dívidas, para enviar o original datilógrafo argentino. O escritor precisou penhorar até seu aquecedor elétrico, mas a recompensa chegou em 1972, quando recebeu o Prêmio Latino-Americano de Romance Rômulo Gallegos pela obra. Em 1971, voltou aos Estados Unidos para receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Colômbia. Em 1982, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da obra. Em 1981, recebeu a medalha da legislação francesa. Esse livro marca assim uma parede não. Você vai É uma sortear o... água divisória entre os meus poemas, aqueles de dor de cotovelo e os outros mais. Aí Vamos você ver. vai separando. Hein? Rodrigo Ribeiro. Você vai ver. A doutora Angélica, que esteve aqui semana na última sorteio, Ângela, perdão, ela Ângela. falava sobre literatura e direito e suas interações, né? É. E hoje, dona Adélia, hoje, rigorosamente hoje, dia 13 de julho, foi publicado no Diário Oficial da União a lei número 13.696, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. Que legal. Hoje, que por uma coincidência que prova que o professor Renê está à frente do tempo. Tá Eu agora li a lei, é parabólica. uma lei de políticas públicas, né? Que, como disse, institui a política nacional, mas eu achei interessante. O artigo 2º, inciso 2º dessa lei, diz que o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, a fim de possibilitar a todos, inclusive por meio de políticas de estímulo à leitura, as condições para exercer plenamente a cidadania, para viver uma vida digna e para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa. Inclusive, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária é um dos princípios da República, né, professor? Então, o senhor veja que, inclusive, sem querer me alongar, institui um prêmio Viva a Leitura, que será concedido futuramente, quem sabe, para alguém aqui nessa sala. Vou passar essa via para a Adélia. A Mali vai passar para cada um de vocês. Obrigada. Lei. E quem quiser escrever algum artigo, tem toda a liberdade também de escrever. Ele escreve no boletim do escritório também. Aham. Bom, como tem uma frase comum que diz assim: lá pro meu não arquivo. há palavras para agradecer. Eu me sinto muito feliz nesse momento. Em primeiro lugar, porque eu sempre gostei de literatura. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu fiz teatro. Por que eu fui fazer teatro? E por que eu gostei de teatro? Porque eu estava no Colégio Estadual do Paraná, ensino médio, era o científico, 1951, eu vi um monólogo chamado As Mãos de Eurídice. Rodolfo Maier, eu já ouvia, porque na época não tinha televisão, eu ouvia radionovela, radioteatro, radioconto, pelo rádio.
Aliás, se encontrarem o filme do Woody Allen, a Era do Rádio, procurem ver que é fantástico. Então eu vi aquela interpretação maravilhosa. Ele falava das mãos de Eurídice, como as mãos de Eurídice faziam o jogo, as mãos de Eurídice. Ficou na minha cabeça aquilo. Passei a gostar de teatro. Passei a fazer teatro na universidade. O Ari um dia me disse, olha, o Ari também estava direito. Criamos uma companhia de teatro, Sociedade Paranaense de Teatro. E um dia ele me disse assim, olha, levamos 14 peças. Nós inauguramos como teatro amador o pequeno auditório do Guaíra, com uma peça linda chamada É Proibido Suicidar-se na Primavera. Esta, ligeiramente, o escritor espanhol Alejandro Casona. Esta peça reúne personagens, a cantora de ópera, o amante apaixonado, esse aquele, que todos procuraram esse hospital para se suicidar. E começaram a conversar entre eles. Conversando, desisti do suicídio. A terapia. Uma terapia. O enfermeiro do hospital, que era um nazista, tinha técnicas de suicídio, as mais leves, as mais duras, etc. Pediu demissão, porque ninguém se suicidava. Então foi essa peça. Isso foi um encanto de minha vida. O Ari disse um dia, olha, eu vou seguir, eu vou para o Rio, vou fazer teatro. E você? Olha, estou com 3 matérias para a segunda época. Eu fazia cenário, interpretava, dirigia. Poxa, Ari, eu também não tinha coragem. Eu preciso coragem para isso. Eu não tinha coragem para viver esse outro mundo do teatro. Ainda bem. Que eu considero a arte mais importante de todas. Por quê? Porque o músico tem a partitura, ou não, num concerto, sem partitura. O pintor, ele mesmo. O escultor, ele mesmo. A atriz, se interpretar bem o papel, não é ela, é uma outra pessoa. Então, essa transformação da pessoa humana, que é a arte do teatro, isso que me seduziu muito. Se eu ganhasse um pouco mais de dinheiro, eu largava tudo e ia fazer teatro. Mas ainda não veio essa causa milionária ainda. Tchau para vocês. Até a semana, hein?